Olá, na aula de hoje vamos falar sobre regência nominal. Nos acompanhem aí. Regência nominal é a regência, ou seja, é a relação entre o nome e o seu complemento. Quem são esses nomes? Pode ser um substantivo, um adjetivo e os advérbios também. Lembrando que esses complementos aí, os complementos nominais, eles sempre vêm ligados ao nome pela preposição, diferentemente do caso da regência verbal, que, por exemplo, quando ela se ligava diretamente, eles não necessitavam de preposição. Quando eles se ligavam indiretamente, eles precisavam de preposição. No caso dos complementos nominais, eles sempre vão se ligar com preposição, eles sempre vão precisar de uma preposição. Nesse caso da regência nominal, assim como na regência verbal, nós temos os termos regente e o termo regido. O termo regente, no caso da regência nominal, vai ser sempre o nome, porque é aquele termo que vai exigir, que vai pedir um complemento, tá certo? Então, ele vai comandar, ele vai governar. Os complementos, eles serão o termo regido, porque ele vai completar essa significação. Vamos observar um exemplo. Fechamos um acordo com os times rivais. Nós temos acordo aí, que é o nome, tá certo? E esse nome, ele pede preposição, ele vai exigir uma preposição, tá? Então, a gente observou aí que ele vai pedir a preposição com. Então, nós temos com os times rivais, tá? É o nosso complemento, e esse complemento, ele é introduzido pela preposição com. No próximo exemplo, fechamos o acordo entre os times rivais. Agora, esse mesmo nome, ele pediu, o auxílio de uma outra preposição, que seria a preposição entre. Então, eu posso dizer que o acordo ele pode ser feito com e ele pode ser feito entre. Então, este mesmo nome pode pedir diferentes preposições para completar o seu sentido. A gente observa aí que ele pediu diferentes preposições, porém, o uso dessas preposições deixa o sentido dessas frases diferentes. No primeiro caso, quando eu falo fechamos o acordo com os times rivais, nós observamos que o sentido é aqueles que falam, ou seja, as pessoas que falam aí, o interlocutor, eles fizeram um acordo. Aqueles que falam fizeram parte do acordo, tá certo? Eles não ficaram a par do acordo, eles estão dentro do acordo. Já na segunda oração, fechamos o acordo entre os times rivais, ou seja, o interlocutor ele não participa, ele não se inclui. Esse acordo foi fechado, ele foi apenas mediado por ele, tá certo? Ele só mediou o acordo, ele não se inclui, ele não faz parte deste acordo. Nós vamos observar agora as regências mais comuns. Existe uma infinidade de regências de nome, porém nós vamos observar as mais comuns. É bom lembrar que regência é caso de vivência, tá? Não é possível a gente decorar as preposições de tantos nomes. Existem muitos nomes e cada nome tem a sua regência. Então não é possível nós decorarmos. Só reiterada a experiência, ou seja, só o nosso contato com esses tipos de regência, que de se deparar com esses nomes e suas respectivas preposições é que vai solidificar esse entendimento. Então, a gente não vai conseguir decorar, porém, nós vamos, de acordo com o que nós formos nos deparando, aprendendo, nós vamos conseguir fixar esse tipo de a regência de cada nome. Então, nós temos aí algumas regências na tabela. Nós temos o nome acessível, que ele pode ser acessível a. Nós já temos afável, que pode ser afável com, afável para com, agradável a, alheio a, amante de. Então, nós temos aí vários nomes e e as preposições que esses nomes podem solicitar para que o complemento nominal se ligue a ele. Nós temos agora alguns exemplos, vamos observar aqui de regência nominal.
Infelizmente, uma boa educação ainda não é acessível a todos. Nós temos o nome acessível, que é um adjetivo, tá? E a gente diz que esse nome ele vai requerer um complemento. Eu não posso dizer, infelizmente, uma boa educação ainda não é acessível, porque ele vai logo pedir um complemento. Acessível a quê? A todos. Então, a todos é o seu complemento, tá certo? E esse complemento, ele é introduzido pela preposição a, que é solicitada pelo adjetivo acessível. No segundo exemplo, o delegado ficou próximo à viatura. Nós temos agora o nome, que é um advérbio, tá? Que vai também solicitar um complemento, tá? Que seria a viatura. Esse complemento, ele é introduzido, né? Ele é pela preposição a. Vocês podem observar aí que esse a craseado, ele representa a união de dois a. Do a, preposição, que foi solicitado pelo advérbio próximo, e do artigo a, que acompanha o substantivo viatura. Então, quando você contrai esses dois as, né? A mais a, o resultado é um a acraseado, tá ok? Por favor, tenha respeito por mim. Então, nós temos aí o substantivo respeito, que solicitou a preposição por. Nós temos por mim, que seria o complemento nominal que vai completar este nome, porque ele precisa desse complemento, tá? E a preposição usada aí foi o por, mas poderia ser outra, né? Respeito tem outras, né? Respeito com, mas aí nesse caso ia ficar, por favor, tenha respeito comigo, tá? Porque ia contrair a preposição com mais o pronome mim. Então, poderia ser solicitada outras preposições aí. Nesse caso, nós usamos a preposição por, tá? Uma observação aí, os advérbios terminados em mente, eles tendem a seguir o regime dos adjetivos de que são formados. Por exemplo, eu tenho o adjetivo paralela, ele sempre vai exigir a preposição a. Se eu derivar um advérbio desse adjetivo, que são aqueles advérbios que terminam em mente, por exemplo, paralelamente, ele vai seguir a mesma regência, ele vai pedir a preposição a. Olha, relativa é o adjetivo, solicita a preposição a. Relativamente, que seria o advérbio, também vai seguir, tá? O mesmo regime desse adjetivo, então vai também solicitar a preposição a. Exemplo, diferente dos peixes, os anfíbios possuem pálpebras. Ó, nós temos o caso aí que diferente é o adjetivo e ele solicitou a preposição de. Aí derivei daí do adjetivo um advérbio. Diferentemente dos peixes, os anfíbios possuem pálpebras. A gente observa aí que esse adjetivo ele vai seguir o mesmo, que esse advérbio vai seguir o mesmo regime do adjetivo solicitando a preposição de. Nós temos um caso aí que seria de preposição, da preposição de, mais verbo no infinitivo. Quando o complemento nominal ele é introduzido pela preposição de e o termo que o segue é um sujeito de um verbo no infinitivo, a gramática normativa vai recomendar que se faça a contração da preposição com esse termo. Exemplo, olha lá. Na hipótese de ele faltar, cancelaremos a reunião. A gente observa lá, ó, o substantivo hipótese, ele exigiu a preposição de. E nós temos um verbo no infinitivo, que é o faltar lá, que são aqueles verbos que terminam em a. Ele tem como sujeito ele. Então, a gente não pode dizer essa frase desta forma. Na hipótese de ele faltar. O que é que vai acontecer aí? Ele vai ter que se contrair. O de vai ter que se contrair com o sujeito do verbo faltar. A preposição de se contrai com o sujeito do verbo faltar. Então, vai ficar na hipótese, que nem o exemplo de baixo. Na hipótese dele faltar, cancelaremos a reunião. Olha um outro exemplo. O fato de o estádio não estar pronto justifica o adiamento do jogo. Nós temos a preposição de, tá? Que foi exigida pelo substantivo fato. E nós temos o estádio, que é o sujeito do verbo estar, que está no infinitivo, porque termina em R.
Então, nós não vamos poder dizer essa frase da forma que eu pronunciei. A forma correta seria contrair o D com o O, tá certo? Então, vai ficar: o fato do estádio não estar pronto justifica o adiamento do jogo, e não o fato de o estádio, tá ok? Então, a forma correta seria a forma reescrita abaixo. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre regência nominal e a gente se vê na próxima. Obrigada!